Mas, irmãos, vamos agora para o segundo vídeo. No primeiro vídeo estudamos a introdução e o ponto 1, e agora vamos estudar o ponto 2, o 3 e a conclusão. Então vamos para o ponto 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Aqui nós temos apenas duas subdivisões nesse ponto. Então, eu já falar nossa teologia, sempre lembrando, amados irmãos, que essa lição é editada pela CPAD e escrita por um pastor assembleano e é direcionada primeiro à Assembleia de Deus. Mas outras igrejas pentecostais, como a nossa Metodista Pentecostal, que não temos uma publicadora, não temos revistas próprias, e achamos que é importante não estudar diretamente na Bíblia, gostamos e entendemos que a escola dominical tem que ser feita como uma revista, então usamos essa revista. Vamos ver aqui a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal, que nossos pais nos legaram, não teve nenhum teólogo reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicado desde 1930. Em uma delas já a citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia original é estritamente bíblica e é um dos legados deixados por nossos pioneiros. Vamos lá, meu amado irmão. Vou fazer um comentário e eu espero que os irmãos possam entender. Entendo aqui o que o autor da lição quis falar em termos de doutrina e tal. Não é que eu tenho uma opinião diversa da dele. Eu penso o seguinte: os reformadores da Reforma Protestante foram importantíssimos. E os teólogos que, naquele momento, desenvolveram as suas teorias, seus pensamentos, também o foram. Por quê, meu amado irmão? Teologia é o estudo de Deus. E quando a gente vai, eu estudei num seminário, inclusive num seminário da Assembleia de Deus, liderado pelo grande missionário, pastor Lawrence Olson, e outros grandes homens de Deus ali também estavam. E ali aprendemos todas as coisas. Os reformadores protestantes, naquele momento, e aí eu acho, uma opinião particular, algo vindo da parte de Deus, eu não vejo como diferente. Não deram muita ênfase ao batismo no Espírito Santo, aos dons espirituais, deram mais ênfase à Bíblia Sagrada, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, que então dominava não só o mundo religioso, mas até o mundo político, porque os papas mandavam em reis, em soberanos, em vários países da Europa. Lutero, o principal reformador, ao ler Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, 16 já foi usado, mas principalmente o 17 é o principal, o justo viverá pela fé, que está escrito primeiro lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e depois se repete no Novo Testamento, em Romanos, em Hebreus e, se não me engano, em Gálatas. Ele entendeu e escreveu as 95 teses da Reforma Protestante, que aquilo que a Igreja Católica estava pregando não estava correto, e aí mudou o pensamento teológico da época. Depois disso, vieram vários avivamentos. Antes de haver o grande avivamento pentecostal, houve, acho que até antes da reforma, os moravianos, depois da reforma, o avivamento wesleyano, com John Wesley e aqueles que seguiram, e assim em outros lugares, pequenos avivamentos específicos em vários lugares, até que veio o que hoje chamamos de pentecostalismo moderno, ou renovado, a partir da Rua Azusa, que os assembleanos consideram ali o marco da situação. E aí o Evangelho tem uma outra ideia, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, que até então existiam separadamente em alguns lugares, mas não com uma forma expressiva em todos os lugares, ou no meio pentecostal. Mas pensamentos teológicos, a nossa doutrina diante da Bíblia.
lógico que é diante da Bíblia, meu amado irmão. Eu creio que Jesus vai voltar antes da tribulação. E creio por causa da Bíblia. Mas, contudo, porém, entretanto, outro acha que Jesus vai voltar depois. Ele tem uma interpretação diferente da Bíblia e da minha. Então, os teólogos, eles... O que une as igrejas? Pentecostais, tradicionais, o nome que você queira dar. O que é une, que nunca poderá nos separar? É que todos nós, aqueles que verdadeiramente creem assim, alguns não creem, alguns se dizem igreja não creem, que a salvação vem por Jesus. A salvação não é por um líder, a salvação não é por uma denominação. A metodista pentecostal salva, só ela que salva. Não existe isso, meu amado irmão. Pastor Hélio, pastor Hélio já disse várias vezes na igreja. Nunca diga, eu sou da igreja do pastor Hélio, diga, eu sou da igreja metodista pentecostal, eu sirvo ao Senhor, sou cristão, mas nunca, não. Então, é Jesus. E isso a Assembleia Crê Metodista Pentecostal, Maranata, Nova Vida, Presbiteriana, Batista, Congregacional, creem que é Jesus que salva. Isso nos une. Qual a diferença de que eu creio no batismo com o Espírito Santo, o outro não crê, como eu creio? Isso não faz a diferença para levar para o céu. Ele vai falar aqui no ponto 2, por quem Jesus morreu. Essa parte, correto. Porque aqui ele vai falar sobre predestinação e livre-arbítrio. E eu digo, ele pode até não dizer que ele seja, mas isso é ensinado até no seminário assembleano. Nós, pentecostais, somos arminianos. Entendemos do livre-arbítrio. Não vou estudar isso aqui. Por que Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos o debate se concentra entre duas interpretações da Escritura. Expiação limitada e expiação ilimitada. Expiação limitada seria a predestinação. E expiação ilimitada, o arminianismo ou o livre-arbítrio. Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver equivocada, baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria então concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esses dos exemplos têm outras passagens bíblicas que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Entendo, concordo com ele, não acho que seja uma exegese certa, mas é a exegese que eles fazem. Deus abençoe, entendo assim. Há outros pontos, por exemplo, predestinação. Paulo disse no Romano que somos predestinados. O que nós cremos? Da linha arminiana. Que a igreja é predestinada. A predestinação na Bíblia, pastor, a igreja é predestinada. Quem fizer parte da igreja e permanecer até o fim, então vai realmente receber essa salvação. Ponto. Ok. Agora vamos falar sobre a expiação ilimitada, que também nós cremos como o autor crê, a Assembleia de Deus crê. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo, João 4,42. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, 1 João 4,14, e não somente algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. 1 João 2,2. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Versículo 16. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. João 3,16, Tito 2,11. Jesus morreu por todos os pecadores. Concordo plenamente, Jesus morreu por todos os pecadores. Cremos que aquele que recebeu a salvação e não permaneceu até o final estará perdido. Pastor, então a gente é salvo agora, peca de tarde, perde a salvação, aí de noite pede perdão, volta a ser salvo? Não, isso é erro, isso é heresia. Se vocês creu no Senhor Jesus, permaneceu, está firme, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o seu querer. Porventura, em algum momento, espero que ninguém faça isso, mas a gente conhece alguns, se desvia e larga o Evangelho, não quer saber de Jesus. Porque, meu amado irmão, se a igreja vai ser arrebatada,
Não adianta eu querer ser crente na minha casa sozinho, esquecendo a igreja. Ah, não, eu não quero ir para a igreja, não quero ouvir pregação, não quero. Vou cultuar Deus na minha casa. Isso é antibíblico. Então, se você é salvo, você vai querer estar junto com os salvos. E vai estar fazendo aquilo que os salvos fazem, evangelizando, pregando a palavra, que é que diz que é a igreja que tem que fazer. Bom, se você, até a sua morte, ou até o dia do arrebatamento da igreja, não se arrepender e não voltar, você estará perdido irremediavelmente. Não adianta dizer, salvo uma vez, salvo para sempre. Não, aquele já foi salvo, foi membro da igreja, desviou, mas Deus vai salvar. Não, não existe isso também. Ezequiel, eu não me lembro aqui o capítulo agora para dizer um monte de cabeça, não sei se é 22, fala que se o justo fizer a vontade do Senhor a vida toda e no final se desviar dela, ele será perdido. Se o fizer a maldade a vida toda, a ruindade, as coisas erradas, e no final se converter, ele será salvo. Então não é exatamente. Eu vou falar uma palavra que ele talvez entenda. Não é bem como você começa, é como você termina. Mas é lógico que você tem que começar bem, estar bem no meio e terminar bem. Mas tem gente que vai bem, e depois lá. Salvação, meu amado irmão, não é por folha corrida do que você fez para Deus. Tem um currículo, o Senhor está aqui, ó. Preguei, evangelizei, ganhei alma. Não, curei pessoas. Estudamos na lição passada aí. Tem gente que vai falar assim, eu expulsei demônio, fiz um monte de coisa, e o Senhor disse, curei pessoas, nunca vou esquecer, vós que praticais a iniquidade. Salvação é por ter aceitado a Jesus como Salvador, permanecer em Jesus até o final. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós cremos nisso. Pastor, é erro teológico afirmar que a expiação é limitada? Na minha concepção, sim, mas é uma interpretação teológica diferente da minha. E a respeito, entendo e não vejo que alguém que pense assim é um herege. Não, ele pensa teologicamente diferente de mim. Mas também, porque ele acredita em Jesus como o único eterno salvador da sua vida, ele vai ser salvo. Apenas para colocar isso aqui para os irmãos. Vamos voltar. Esse ponto foi um pouco diferente daquilo que o doutor da lição quer falar. Agora vamos ver. Evangelização local e transcultural. Então esse aqui é muito importante, esse ponto. Vamos lá. No Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas principais da igreja. Já falamos anteriormente. Principal, agência missionária, a igreja, e tudo isso mais. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades missionárias. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vamos começar com a evangelização. Ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio das palavras e ações. É o que Jesus fez. Esse ponto é importantíssimo, eu quero destacar aqui. Eu disse no início que eu ia falar e vou falar agora. Repetir para você. O que é evangelização? A de comunicar a boa nova de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Ações, pastor? Sim, meu amado irmão. Eu tenho falado muito na igreja, vou repetir. Eu não posso pregar o evangelho e não viver o evangelho. Mas eu não posso chegar para você, aceita Jesus como Salvador, Jesus vai transformar a sua vida, Jesus vai ser uma nova criatura, se eu tenho atitude de velha criatura, perante a sociedade, perante as pessoas, olhando para mim e vem uma pessoa que não foi transformada. Então, muitas vezes, a gente prega mais sem palavras do que com palavras, porque as nossas atitudes podem mudar vidas. Ah, pastor, então eu não vou pregar? Vai pregar. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e vai salvar a pessoa. Mas as ações são muito importantes. Jesus fez e não mandou que fizesse. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Atos 4:33, eles disseram isso para Pedro e João, disseram isso para as autoridades judaicas. Geralmente é uma ação que é acompanhada de obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde obviamente da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pegar os pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária
mas eles continuaram a obra missionária, mesmo sem xenolária. O que é xenolária? É o falar língua estranha. Até então não tinha isso em profusão, na Rua Azusa aconteceu, pessoas que não sabiam uma ou outra língua, e lá tem relato da Rua Azusa que pessoas que não sabiam o hebraico falaram hebraico e outras línguas, mas isso não quer dizer apenas línguas conhecidas. Falar língua estranha, falar hebraico, inglês, francês, alemão, sueco, romeno, russo, não. Pode ser também, aconteceu isso lá no dia de Pentecostes e alguns outros momentos da história da igreja. Mas falar línguas que você também nem conhece, línguas que talvez nem sejam conhecidas pelo ser humano. E elas precisarão de interpretação de língua, nós estudamos isso na lição sobre o dom do Espírito, e acharam no início da obra pentecostal que talvez eu falar, por exemplo, eu não sei, nunca estudei falar sueco, aí eu vou falar sueco. Então Deus vai me usar agora para eu viajar para a Suécia e pregar em sueco para aquelas pessoas. Não, porque o dom não vai ser dado a mim na hora que eu quero, e não vai ser diário. Eu não vou chegar na Suécia e só falar língua estranha. Para mim, eu não estou entendendo o que eu estou falando, e os suecos vão entender porque eu estou falando sueco. Não. Aí depois ele entendeu. Não, não é nada disso. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são importantes, até a língua estranha, no momento de obra missionária, poderá ser importante, mas você vai aprender. Eu quero na Suécia, eu vou aprender sueco, eu vou estudar sueco e vou pregar para os suecos. Eu quero pregar na Espanha, eu vou aprender castelhano e vou pregar para os espanhóis, e posso pregar o castelhano com umas certas diferenças, posso pregar na América do Sul aqui, na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, no Chile, enfim, qualquer inglês, vou pregar em outros lugares. É isso, mas não essa questão. Então, evangelização. A evangelização e a missionária, elas estão juntas desde o momento do início da obra pentecostal. Vamos ver missões agora. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Depois nós vamos fazer um comentário aqui sobre isso. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar a estratégia conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia para anunciar a Jesus e compara com o discurso no Areópago em Atenas. Como não temos muito tempo, você pode fazer isso em casa. Você vai ver que quando ele pregou para os judeus, ele introduziu de uma maneira, e quando ele pregou para os gregos em Atenas, ele introduziu de outra forma. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo e etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Apocalipse 5, 11 a 13. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, fez servo de todos, judeus para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Eu vou adiantar um pouquinho no ponto seguinte. Ele fala que missões é pregar para outra cultura. Vamos lá. A gente fala evangelização e missões e parece colocar umas coisas diferentes. Missões é pregar a palavra. Porque, nós vamos ver no outro ponto, Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Missões transculturais, ou seja, você vai sair da sua cultura, do seu país, da sua língua. Vou dar um exemplo para os irmãos, que os irmãos conhecem. A Igreja Metodista Pentecostal, não a Igreja do Jacatirão, não. E Santa Marta e Nova Campinas. A Igreja Metodista Pentecostal tem ajudado há vários anos um missionário da Assembleia de Deus, chamado André Derruti, sua esposa, também missionária, irmã Claudinéia, e suas filhas, também missionárias, Brenda e Rebeca, que estão na Espanha, se eu não me engano, desde 2011, pregando a palavra a eles. Como é que eles foram para lá? Foram para lá e foram pregar em português. Não. Eles passaram um tempo aqui aprendendo castelhano, espanhol, como queira. Ficaram craques, bons, maravilhosos? Não. Tiveram as suas dificuldades, chegaram lá na convivência, nós já conversamos com ele, eu e minha esposa, através de ligação aqui pelo celular, né, de videochamada. Até a última vez que nós conversamos, ele falou sobre isso. Eu falar o espanhol lá, ele tem que começar a entender como as pessoas... É como o sujeito vem no Brasil, o cara sabe português. Mas aqui, se ele for no Ceará, o cearense fala de uma maneira, tem uma gíria, o baiano fala de outra maneira, o do Rio Grande do Sul fala de outra, o carioca fala de outra, o paulista fala de outra. Então, ele vai ter que se adaptar para entender. Então, lá na Espanha também tem as suas características específicas, e ele lá teve que se adaptar e aprender. E ele prega lá para as pessoas assim, entender a cultura, a maneira
como o espanhol vive, a maneira que ele não é igual a do Brasil. Então, é assim que o missionário se adapta e tal. Pastor, vai mudar a mensagem do Evangelho? Não. A mensagem do Evangelho será a mesma. A mesma. Eu não posso chegar para um pouco e falar, não, Jesus salva, mas tem mais gente que salva também junto, porque o pessoal acha que tem mais de um Salvador. Não, a cultura dele diz isso não. Inclusive tem um livro muito bom, meu amado irmão, vou citar rapidamente por causa do nosso tempo, que é Fator Abraão e o Fator Melquisedeque. Na verdade, o livro é Fator Melquisedeque. Esse livro de missões fala o que seria o Fator Melquisedeque. Alguns missionários chegaram em algumas culturas que nunca tinham visto, não é um missionário, um cristão, nunca tinha visto um homem branco na sua vida, isolada em algumas partes lá, ali entre a Oceania, a Ásia, houve situações assim. E quando eles chegaram lá e foram falar de Jesus, eles disseram, várias culturas diferentes ali, que havia uma profecia ou uma coisa lá entre aquele povo bem antigo, que um dia viria um homem branco, algumas falaram de um homem branco, com um livro preto na mão, trazendo uma mensagem do Salvador. E é o nome deles, davam lá um nome ao Salvador, lá segundo a cultura deles. E eles receberam com efetividade o Evangelho. Então Deus preparou isso. Quem deu essa profecia? Foi Deus, mesmo ele não entendendo, usou lá alguém, colocou, escreveu no livro, passou de cultura para cultura, de gente para gente, e chegou lá para eles. Então, no dia que o Evangelho conseguiu chegar lá, alguém foi para pregar a palavra, eles receberam a palavra. Receberam a palavra, continuaram com a sua cultura? Alguns aspectos, sim. Mas algumas coisas tiveram que ser mudadas por causa do Evangelho. Deus não está preocupado com a maneira que você canta, na sua cultura é um pouco mais alegre, bater palma, não sei o que lá, mas aqui na nossa cultura não pode bater palma, ou não sei o que lá. Não. Isso Deus não está preocupado. Deus está preocupado com que as pessoas aceitem a Cristo como Salvador. E elas precisam ouvir a palavra. O Evangelho vai fazer a obra que tem que fazer na vida de cada um. Então, essas missões culturais. Agora vamos ver um ponto, que é o desafio de hoje. Nosso tempo já está meio que acabando. Lição tão boa que a gente vai falando e passando tempo, né? Desafio de hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, não disse que o campo é Judéia, não disse que o campo é Roma, nem a tua cidade, nem a cidade do autor da lição. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois testemunhar até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade, do contrário, o Evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Lógico, sempre li esse texto, sempre entendi, mas depois que nós começamos a ajudar o missionário da Aleluia, tivemos algumas conferências missionárias, foi falado muito sobre o assunto. Certa vez tivemos uma palestra muito importante com o falecido, saudoso, fundador da Kairos, pastor Valdemar de Carvalho, que muita gente pensa, primeiro eu prego em Jerusalém, aqui prego na minha casa, prego na minha cidade, na minha rua. Se eu conseguir, eu vou até a Judéia, Samaria, se um dia puder, não. É para pregar aqui, para pregar na Judéia, Samaria. Então, temos que pregar em todo mundo. Pastor, todo mundo vai pregar em todo mundo? Não, meu amado irmão. Deus tem uma missão específica para você. Se a tua missão é evangelizar a tua família, evangeliza a tua família em primeiro lugar. E o resto do mundo, pastor, o que eu faço? Ore pelos missionários. Mas não ore esporadicamente, ore hoje, esqueça, eu nunca mais orei para um missionário. Ore todos os dias. Todos os dias ore por missões. Alguém está lá pregando a palavra, alguém deixou tudo, alguém abandonou tudo, alguém deixou a sua família para poder ir pregar a palavra em outro lugar. Não só a missionária da Aleluia que citamos, mas tantos outros que conhecemos que não conhecemos. E, se possível, meu amado irmão, contribua financeiramente. Às vezes a gente tem dinheiro para fazer tantas coisas, mas na hora de dar um dinheiro para missões, a gente acha, não é importante. Não, o missionário está lá. A nossa Igreja Metodista Pentecostal está ajudando o missionário da Assembleia de Deus e ajuda financeiramente também. Se você puder, ajude financeiramente. E aí esse missionário estará pregando a palavra e você estará fazendo a obra. Quando o missionário de hoje manda a carta, ele diz,
a paz do Senhor, companheiro da obra missionária. Porque ele nunca estaria na Espanha se ele não recebesse recurso financeiro. Ele estaria lá um mês, 2 meses, teria que voltar para o Brasil. Ele está lá desde 2011, porque não é só a Metodista Pentecostal, a Assembleia de Deus, qual ele é filiado, do Corumandê, mas muitas outras igrejas têm contribuído com uma quantia, às vezes pequena, em relação ao total, mas com aquela partezinha, com outra partezinha, a coisa funciona. Então, pregar em todo mundo, evangelizar todo mundo. Se você não pode, se um dia Deus te chamar, louvado seja Deus, você irá e a igreja te apoiará, o nome de Deus será glorificado através da tua vida. Mas enquanto Deus não te chama, ou se Deus não te chamar, evangelize o seu vizinho, o seu parente, a tua rua, evangelize o teu bairro, evangelize a tua cidade, ore para aqueles que estão em outros lugares evangelizando no Brasil, há missionários dentro do Brasil, fazendo missões dentro do Brasil, pregando para pessoas dentro do Brasil, e outros estão em missões transculturais pregando fora. E vamos para a conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Então ele veio para salvar todos, quer salvar todos e quer nos usar para isso. Indo, contribuindo, orando, fazendo a nossa parte. E Deus estará conosco. Amém? Deus possa abençoar, se Deus quiser. Domingo que vem estaremos voltando com a lição. Já estamos perto de terminar o trimestre. Já estamos aqui. A urgência do discipulado, a próxima lição, 12. Depois só teremos a 13. Deus possa abençoar os amados irmãos, em nome de Jesus.